tarde. O frio que faz mantém-nos acordados, mais do que o interesse daquilo que eu possa dizer, o que é bom. Muito obrigado pelo convite, Padre Jorge Santos. Eu, como sou homem dos mídia, vim sem nada a não ser a palavra, para não vos incomodar com mais PowerPoints e outras ilustrações que agora muito se usam. Eu decidi que vinha assim, mais nuzinho, mais diretamente com aquilo que também muitos dos padres presentes utilizam, que é, no fundo, a palavra, e que seguramente utilizam melhor do que eu. E eu venho fundamentalmente para vos alertar e para vos preocupar. Espero que não vos preocupe tanto, que não vos permita ocuparem-se, isso é que é importante. Mas, fundamentalmente, essa é a minha intenção, é partilhar convosco aquilo que me preocupa no mundo contemporâneo, não de um ponto de vista qualquer, mas do ponto de vista daquilo que são as condições de humanidade do nosso mundo contemporâneo. E, portanto, é provável que cheguem ao fim deste tempo de conversa e se perguntem, mas aquele homem, onde é que põe a esperança dele? Talvez na segunda parte da nossa conversa possamos tratar um pouco mais disto. Porque eu acho que a nossa esperança, enquanto cristãos, não nega a crueza da realidade que vivemos. Nem se baseia na certeza absoluta de que amanhã essa crueza deixará de fazer parte da realidade. Acho que se baseia noutra convicção. E, portanto, mesmo que os tempos sejam crus e duros, há que manter a esperança. Mas há que, sobretudo, não escamotearmos essa dureza dos tempos que vivemos. Eu, do meu ponto de vista, começo por dizer que não vos vou fazer um discurso muito coerente, e muito certo, seguro, nem muito... e até poderá ser que contenha algumas contradições, tal como a vida de cada um, tal como a vida das sociedades. As coisas lineares, hoje em dia, no mundo, enfim, na convulsão cultural e social que vivemos, e económica, que vivemos, desconfiem dos discursos que são todos muito explicadinhos e todos muito certinhos, em que tudo bate certo. Não creio que estejam próximos da realidade, nem que nos ajudem a perceber a realidade. Nós, neste momento, neste mundo contemporâneo que está em mudança tão rápida e tão acelerada, creio que a melhor aproximação é a aproximação de quem não é arquiteto, mas é capaz de olhar para para uma construção bela e ir descobrindo pouco a pouco a beleza das catedrais góticas. Mas não é do arquiteto ainda. Nós temos pouca percepção de que estas convulsões todas, o que é que estão a construir, onde é que claramente nos vão levar, etc. Estamos num momento que eu considero, a primeira nota que vos queria dar é que este mundo contemporâneo que vivemos é um mundo estranho e que vive um momento extraordinário. Eu não gosto da palavra crise, porque, como sabem melhor que eu, crise está associada a crescimento. Não, eu acho que estamos a ver outra coisa. Não sei se é crescimento, se é decrescimento, o que é. E, portanto, o que eu acho é que aquilo que, muito resumidamente, vos vou falar é de um mundo que eu percepciono como sendo um mundo, como disse, estranho, que vive um momento extraordinário e cujo futuro, tenho dúvidas, que seja mais acolhedor da experiência humana e do homem todo e de cada homem. E por isso é que é estranho. É porque nos últimos, enfim, apesar de tudo e apesar das convulsões todas do século XX, as sociedades ocidentais viveram, mal ou bem, com a sensação de que o futuro seria um espaço melhor para o homem e para a mulher, digamos, para a humanidade. Mesmo que vivendo convulsões terríveis, como foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, etc., apesar de tudo, a nossa cultura, digamos, o nosso cimento da sociedade ocidental baseou-se durante o século XX, e o século XX particularmente pesado
no Ocidente, mas baseou-se sempre nessa percepção de que, não propriamente dos amanhãs que cantam, mas de que o futuro poderia tendencialmente ser um espaço, um tempo, em que ser homem e mulher podia ser mais fácil, mais facilmente feliz, mais facilmente capaz de ser um lugar de expressão das potencialidades de cada um e de cada uma. Não creio que essa seja hoje a convicção alargada dos nossos contemporâneos. Põe desde logo um problema muito complexo, que é como é que nós vivemos numa sociedade em que juntos olhamos para o futuro e tendencialmente vemos complicações, problemas, desumanidade, dificuldades de construção coletiva, dificuldades de afirmação do potencial e das capacidades de cada um. E o pior é que a nossa cultura, aquilo que nós apercebemos, ou que nós dizemos uns aos outros, se assim quiserem, de maneira mais simples, a cultura contemporânea acaba por aceitar isso e está mesmo a reforçar esse ponto de vista. O ponto de vista de que, no fundo, juntos não temos grande coisa a fazer. Mais vale acreditar nas capacidades individuais de cada um. Bem, deixa-se assim. Portanto, eu sou uma pessoa, neste momento, bastante inquieta. Inquieta com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sou capaz de pensar, porque acho que nós, pensar não chega, é evidente. É preciso ser responsável pelas nossas ações, ser responsável pelos nossos comportamentos, por aquilo que criticamos ou não nos que vivem connosco, naquilo que somos capazes de ter iniciativa para fazer com outros. Mas eu penso que neste momento, na nossa cultura, há um enfrentamento, um confronto muito grande sobre o que é que pensamos. O que é que pensamos do homem, do seu destino, da vida, das sociedades, do planeta, do que queremos no futuro, do que achamos que é possível construir em conjunto, dos limites que aceitamos. Portanto, aquilo que nós somos capazes de pensar é hoje muito importante para mim. E, portanto, desculpem lá, eu vou começar-vos um bocadinho sobre aquilo que eu acho que são algumas dos pensamentos e do tipo de influência que a cultura atual coloca em cima da mesa e que nos propõe, e através do qual nos propõe que pensemos o mundo e o homem. Portanto, no fundo, na transformação das sociedades, nós conhecemos uma revolução, a maior parte de nós, que foi, digamos, que é aquele processo em que um elevador nos traz do andar em que a gente está de repente para a rua e todos notamos que mudamos. Olha, estamos na rua. Que é um processo rápido de ruptura e de fratura bastante concentrada no tempo. Não é isso que vivemos hoje. Hoje vivemos um outro processo que eu acho que contém uma ruptura cultural mais significativa ainda do que a que foi a de 25 de Abril aqui em Portugal, porque é global, mas que se faz de um outro modo. Vamos descendo a escada. Portanto, não notamos tanto. Mas um dia destes vamos nos dar conta de que já estamos na rua quando inicialmente estávamos num outro andar. E, portanto, a ruptura cultural que estamos a viver, que é uma ruptura de civilização, acho eu, é mais paulatina, não damos tanto conta dela. Vamos descendo a escada todos os dias, um degrau, é como a resposta ao inquérito. Pelo menos uma vez por ano, ou não, menos do que uma vez por ano, descemos um degrau. Não damos por isso, mas um dia destes estaremos na rua. E, portanto, vivemos neste momento uma situação em que muito muda à nossa volta, mas que muda gradualmente, sem rupturas dramáticas. Um dos pontos que eu queria analisar é aquela, enfim, retirei de uma frase célebre, estive no futuro e não gostei. O que é que eu queria dizer com esta? Em primeiro lugar, queria sublinhar o enorme crescimento das desigualdades. Saiu ontem, eu
tinha aqui outros dados, mas ontem saiu o relatório anual da Oxfam sobre a pobreza no mundo e contém números aterradores. Vou só recuperar 2 ou 3. No final do ano passado, a riqueza das 85 pessoas mais ricas do mundo, 85, portanto, menos do que o número de lugares que tinha a carruagem do Intercidades em que eu vi. 85 pessoas só. As 85 pessoas mais ricas do mundo possuem uma riqueza igual à metade mais pobre da humanidade. Ou seja, há 3,5 mil milhões de pessoas. Portanto, 85 pessoas detêm tanta riqueza quanto metade da humanidade deste planeta. Por outro lado, 70% da humanidade vive em países em que a desigualdade económica cresceu nos últimos 30 anos. Portanto, nos últimos 30 anos, em vez de se homogeneizar, não, divergiu e os pobres são mais pobres e os ricos são mais ricos. Desde 2009, portanto, a seguir à crise financeira mais forte, nos Estados Unidos, 95% do crescimento económico foi capturado pelo grupo dos 1% mais ricos, enquanto 95% da população empobreceu. A seguir a um choque, que foi um choque muito violento para toda a gente, mas do ponto de vista das bolsas até foi mais violento para os mais ricos, digamos. O choque de 2008. E Portugal ocupa, é referido ao mesmo tempo que a China, nesse relatório, como um dos países em que o 1% dos mais ricos mais do que dobrou a sua riqueza nos últimos 30 anos. Portanto, os nossos rácios de desigualdade andam de par com os da China. Isso é cá para o nosso clubezinho nacional. Ou seja, em 30 anos, o 1% dos mais ricos duplicou a sua riqueza em Portugal. Portanto, estamos num mundo... Enfim, podia continuar por aqui fora, mas acho que isto já nos dá a ideia de que nós temos vivido complacentes com um mundo em que a desigualdade económica se acelerou nos últimos anos, nos últimos 30 anos, de uma maneira não detectável em nenhuma outra fase da vida, da caminhada da humanidade. De tal forma que o clube de Davos, que não é propriamente a Caritas Mundial, é o clube de Davos, portanto é onde se reúnem os grandes e os poderosos deste mundo, reconhece como o segundo ponto mais delicado, mais importante das eventuais questões que podem pôr em causa a situação económica e a governabilidade do mundo é exatamente, na lista dos riscos, em segundo lugar está o crescimento das desigualdades económicas. Isto não do ponto de vista de quem as sofre, porque o Clube de Davos não é propriamente, digamos, o responsável pela ação caritativa no mundo. Nós, neste mundo, vivemos não só esta desigualdade, como um outro ponto muito importante, que é o da ação política, da ação governativa, estar amplamente capturada pelos interesses dos mais ricos. Isto é, a ação governativa, a ação que devia ser feita em nome e para o bem comum, é desenvolvida em grande parte para beneficiar o interesse dos mais ricos, ou pelo menos acomodaticiamente com esses interesses. E caminhamos para um mundo em que o conhecimento, a ciência, as artes, as universidades estão a ser sujeitos a um enorme desinvestimento dos Estados para passarem a depender da discricionariedade das grandes empresas. Então, ainda recentemente em Portugal, podíamos dizer, a propósito desta questão das bolsas
para a ciência. Ainda bem, a ciência deixa de estar sobre a alçada do Estado e tem que ser financiada pela sociedade, pelas empresas, etc. Portanto, libertemos a investigação científica da alçada do Estado. Não se antevê nada de muito interessante, acho eu. Porque apesar de todas as dificuldades e erros cometidos pelas políticas públicas nesta e noutras matérias, pelo menos são de discussão para todos nós e são alvo de algum escrutínio, tanto quanto é possível escrutinar, porque há muitas coisas que infelizmente não são transparentes para nós. Mas seguramente que a discricionariedade das empresas, dos grandes conglomerados financeiros, essa palavra é que eu tenho sobre isso. Tenho que agradecer por se dedicarem a apoiar essa ciência. Não tenho nenhuma capacidade de crítica ou de influência sobre a sua condução. É um fenómeno que já vínhamos a conhecer há uns tempos, não sei o que é que acontece aqui na Universidade de Coimbra, mas em várias escolas da Universidade de Lisboa temos a sala PT, o mestrado da Vodafone, o seminário da EDP, etc. Isto é, tal como nas universidades norte-americanas, pesa a importância do financiamento privado, que é muito interessante, mas desculpem, eu acho que é claramente direcionado. Acho que não é tão desinteressado quanto parece, ou pelo menos parte dele. Deixa, no fundo, a produção do conhecimento refém daquilo que são as prioridades e os interesses de quem o financia. Portanto, no capítulo das artes, que são áreas que eu conheço melhor, também se passa, enfim, cá em Portugal também temos exemplos disto. O recuo do Estado Central levou a que o Estado local se transformasse no grande mecenas das artes. Ninguém fala disto, mas é o que é verdade. As câmaras municipais, sobretudo, foram nestes últimos 10 anos mecenas importantíssimos da produção artística em Portugal. Graças a elas, muito se fez no capítulo das artes, mas agora estão com o garrote financeiro e também nem por aí, que dá maior atenção às artes que ficam, de facto, como eu como programador cultural conheço este mundo mais de perto, ficam perfeitamente dependentes dos apoios que se encontram junto de empresas, nomeadamente primas, mais depressa. Felizmente dirão os presentes, bem, ouça lá, mas apesar de tudo, nunca como antes se falou tanto de ética. Uma questão que está muito presente. Fala-se muito às escolas de ética, cadeiras, ética para os negócios, etc. Ética para os sacerdócios, penso que não é assim, mas há ética por todo o lado. Toda a gente fala de ética, às escolas de ética. Como dizia o meu antigo professor, depois é péssimo sinal. Péssimo sinal. Porque isso quer dizer que há uma ruptura também aí, ou seja, bom é quando a gente se entende e não precisa de falar, nem de moral nem de ética. Isso quer dizer que estamos entendidos, que aquilo que é a nossa prática, que são a nossa forma de conviver e de pensar o mundo, é o que é normal. Quando se começa a ter que falar muito sobre ética, é porque os comportamentos e a realidade não estão de acordo com os princípios éticos. E, portanto, sim, é verdade. Nunca, como antes se publicou tanto sobre ética, nunca se falou tanto sobre ética, mas isso é também um sinal da crise, dela mesma, da ética. Como é que aqui chegámos? Quem dera eu saber. Quem dera eu saber. Tenho algumas pistas. Começo por aqui. Eu acho que nós vivemos num tempo em que alguns dizem que é a pós-modernidade. Mas seja o que for, é seguramente um tempo em que nenhum de nós acredita, ou tem ideia, ou faz para si o discurso de que os valores fundamentais da modernidade são possíveis de concretizar sem limites e todos ao mesmo tempo. Isto é, nós temos aqui uma coisa que já acabou.
deixámos de poder acreditar que liberdade, democracia, igualdade, fraternidade fosse possível já, hoje, e tudo em simultâneo, e que não há, afinal, alguns conflitos entre estes valores. Afinal, há alguns conflitos. Afinal, entre a justiça, a igualdade, o progresso, a democracia, a liberdade, afinal, parece que não pode ir tudo junto, como a modernidade nos prometia. Afinal, isto tem aqui, há uns pontos de equilíbrio. Mais liberdade pode querer dizer mais desigualdade. Afinal, mais democracia pode querer dizer menos crescimento ou menos... Afinal, nem toda a tecnologia é assim tão... há muita tecnologia que é agressiva do ambiente. A própria ciência deu-nos muita coisa, mas também nos deu a bomba atómica e a bomba de hidrogênio. Portanto, hoje... Não sei se nós mantemos, do ponto de vista do nosso mundo, se há possibilidade de mantermos um discurso cultural baseado no crescimento contínuo da humanização da história. Eu acho muito difícil. Acho que as experiências, a pós-modernidade diz-nos isto, diz-nos outras coisas, porque eu não gosto, mas não é isso que eu queria discutir. O que eu queria discutir ou afirmar, é que nós vivemos num mundo em que isto tem muitas consequências para a nossa conversa enquanto católicos, acho eu. Quanto a capacidade de nós dizermos em que mundo é que esperamos. Ou o que é o centro, o núcleo da nossa esperança. Porque nós católicos também temos alguma coisa a dizer sobre o mundo e o homem, não? Sobre o futuro. Ora bem, houve aqui um casamento no Ocidente, enfim, que teve muitas picardias e que não foi... como todos os casamentos, portanto, não foi um casamento todo tranquilo, porque esses não são muito interessantes, acho eu. Desculpe se alguém acha que o seu casamento é tranquilo. O meu também é. Bem, não sei muito bem o que estou a dizer, o que estou a dizer é assim. Houve aqui um encontro, digamos, na tradição do Ocidente, na tradição cultural do Ocidente, em que esta ideia, no fundo, do progresso, da maior humanização constante, que íamos para a frente, e juntando isto ao discurso escatológico católico, e que íamos ao encontro de Deus nesta terra, isso foi possível durante alguns séculos, em que se descobriram coisas... Nós, portugueses, também estivemos lá no princípio desta conversa, quando descobrimos novos mundos, não é? Tal fantástica coisa que, afinal... Enfim, o Rousseau nunca esteve no Brasil, mas deve ter sido influenciado por aquilo que se escreveu e descreveu como sendo esse mundo novo. Portanto, a ideia de que há um contínuo de história que nos leva para a frente e em que homem e mulher viverão mais felizes, viverão mais capazes, viverão na abundância daquilo que é a sua condição de filhos de Deus. Este discurso eu acho que hoje não é possível. Eu acho que esta conversa, entre aspas, as pessoas, sobretudo as pessoas mais novas, isso não é assim. Vais ter que me convencer de outro modo. Porque eu sei, não sei como é que sei, porque muitas destas coisas que são os nossos interstícios culturais, nós não temos consciência delas assim, não as verbalizamos, não as debatemos, mas no fundo, a nossa prática, aquilo que a gente ouve, aquilo que nós pedimos, a malta nova hoje sabe que há equilíbrios aqui a construir e que não é possível ter tudo já, amanhã, linearmente, ao mesmo tempo, sem problemas, sem contradição. E eu acho que fundamentalmente o fenómeno da pós-modernidade, enfim, cultura, as artes ligadas as que foram mais focadas por essa consciência, nomeadamente a arte mais importante do século XX, do ponto de vista, que é o cinema, não mais importante por outras razões, que não seja aquela que deu a um maior número de pessoas uma visão sobre o mundo, sobre elas próprias, sobre as sociedades contemporâneas, que é longe do cinema. Bem, mas a opção não é minha, da maior parte dos pensadores é isto que pensa. O cinema foi particularmente tocado por esta consciência de que não, tudo ao mesmo tempo, conforme nos propunha, digamos, a modernidade, não vai ser possível. E o que aconteceu foi que nestes últimos 30 anos
nós deitámos um bocado fora o menino com a água do banho. Isto é, não sendo possível tudo, deixámos de nos interessar ou de defender cada um dos valores da modernidade por si. E, portanto, somos mais condescendentes em relação à redução da liberdade, somos mais condescendentes em relação à injustiça, somos complacentes em relação à desigualdade, etc, etc. Isto é, a nossa capacidade, culturalmente, societariamente, pessoalmente, impormos limites, dizermos não e trabalharmos ativamente para que o progresso da humanidade continuasse a ser possível, baixou bastante na medida em que, para não dizer pior, na medida em que estamos confrontados com os limites daquilo que pensávamos que era uma corrida sempre à direita. Isto não é pouco. Quem é educador pode imaginar isto com grande equidade. No fundo, é como se estivéssemos numa escola em que disséssemos aos miúdos: epá, vocês não vão crescer. Como é que é possível articular um futuro, articular uma prática pedagógica, criar dinâmicas de futuro, quando a gente tem o tempo a dizer: pá, não, vocês não vão crescer. Vocês vão crescer, uns crescem mais, outros menos, pá, vai ser uma confusão. Aquele que crescer mais fica mais magro, o que crescer menos fica mais gordo. Portanto, há aqui uma mata de trade-offs a aplicar e, portanto, grande confusão. Difícil para um qualquer educador enfrentar ou animar, entusiasmar uma assembleia sobre a qual ele tem esta visão. E, portanto, a crise ética que vivemos é fundamentalmente esta de um certo cinismo da pós-modernidade. Ou seja, está provado que aqueles valores eram valores não concretizáveis, ou pelo menos não concretizáveis todos de uma vez, portanto, perder tempo a pensar, a lutar por um ou por outro, a representá-los, a entusiasmar pessoas para se chegar a eles, não deve valer a pena. E isto cruzado com a importância decisiva que entre nós vem ocupando o pensamento económico, ou melhor, um certo pensamento económico. Deixem-me fazer aqui um parênteses. Eu acho que, ao contrário, penso que não é nenhuma heresia dizer isto, ao contrário de, e se for paciência é o que eu penso, ao contrário do Papa Bento XVI, eu não creio que o problema principal, ou mais agudo, da cultura ocidental seja o relativismo. E, para mim, a questão principal é, digamos, um certo pensamento económico ter capturado com as suas formulações o pensamento das outras ciências, a produção das outras ciências e o nosso próprio pensamento e a nossa cultura. Isto é, sim, há um certo relativismo colocado para estas questões mesmo do fim da credibilidade dos valores da modernidade. Mas a questão não é o relativismo, a questão é que esse espaço foi ocupado por um pensamento que diz que tudo tem limites. Mesmo quando nós estamos a pensar em realidades que são ilimitadas, sim, porque ao contrário do que a economia diz, há realidades muito importantes no ser humano que são ilimitadas. A criatividade, a imaginação. São potencialidades que são absolutamente ilimitadas, mas mesmo frequentemente a pensar nelas, reduzimos-nos ao pensamento económico que diz que tudo é limitado, que tudo tem que ser... Não é verdade. E esta ideia de que há mecanismos que não são transparentes para nós, mas que, deixados à sua livre existência, são benéficos e produzem um futuro melhor para todos nós, que é típico de um certo pensamento económico. Eu sublinho, um certo pensamento económico, invadiu a nossa maneira de ser, invadiu o nosso banho cultural em que vivemos. Isto tentando explicar-me depressa, embora não seja muito fácil. A partir de um empréstimo, demorou 3 séculos e meio, a passar de pecado a virtude. Mais ou menos.
aquilo que era a usura, não é? Mas passado 3 séculos e meio foi entendido como algo, não, tem a sua virtude porque põe em marcha. Demorou, desde o princípio, talvez, 80 anos a que a ideia de que a ganância ou o desejo de enriquecer de que era pecado, 80 anos depois, afinal era virtude, porque trazia o bem de todos, o bem comum. Não foi formulado assim, mas que era, isso já é um valor católico, digamos, uma referência católica, mas que a procura de lucro, digamos, por uns, individual, que era era pecado inicialmente, e depois, 80 anos depois, já era tido como uma virtude que trabalhava para o bem de toda a sociedade. Eu creio que nestes últimos anos, o que se passou foi nos últimos 30 anos, mais ou menos ali desde os anos 80, fizemos outras operações também de inclusão daquilo que nos parecia mal, que nos passou a parecer muito bem. Nomeadamente, que esta coisa que o pensamento económico nos obrigou a pensar que o enriquecimento de alguns é absolutamente necessário para que toda a sociedade beneficie. Quando nós tínhamos a experiência anterior, de 45 a 75, de 30 anos na Europa, nos Estados Unidos, enfim, no mundo ocidental, em que as sociedades tinham crescido economicamente, os mais ricos tinham enriquecido, mas a desigualdade tinha diminuído. Durante 30 anos nós fizemos isto no Ocidente. E, eventualmente, se considerarmos o mundo todo, não foi assim tão claro, mas apesar de todas as desigualdades regrediram no mundo em mais de 2/3 dos países neste período. Quanto ao enriquecimento, já houve fenómenos bastante díspares. Hoje em dia, a América Latina, nomeadamente o Brasil, mas a América Latina, no seu conjunto, tem neste momento praticamente quase 15 anos, década e meia, de crescimento económico com redução das desigualdades. Mas nós achamos que não. Aceitamos que não é assim, que é possível. Que aquilo que estamos disponíveis para aceitar é que a nossa sociedade só pode ter crescimento económico se protegermos os mais ricos. E daí todas as políticas de isenção fiscal, de favorecimento de um determinado grupo na nossa sociedade. E este tipo de pensamento que se baseia na ideia de que, deixem-me acrescentar, imoral, de que no fundo, que as coisas deixadas ao seu próprio governo, com este princípio, é a melhor maneira de nos fazermos todos felizes. Mas isto da Igreja Católica também não anda muito longe. Desculpem lá já agora por ter aqui uma bucha, para vos acordar e vos estimular. Desculpem lá, mas nós também confundimos as pessoas quando temos esta pequena dificuldade, por resolver que não é tão pequena assim, da maneira como formulamos teologicamente aquilo em que acreditamos, ou seja, então o mundo não é bom, ou seja, como diria Santo Agostinho, o mistério da criação não é tão grande como o mistério da encarnação e da salvação. Na origem da criação do mundo está o amor de Deus. Portanto, Deus não pode ter criado um inferno para nós, não é verdade? Acho que nós também não seríamos capazes de o endireitar, portanto, melhor que Ele não tenha criado um inferno para nós. E, portanto, nós muitas vezes vamos depressa demais e no Ocidente deixámos criar esta ideia de que quem perturba a bondade da natureza é o homem. Com certeza os seus pais. Com certeza que há aqui muito de verdade e muito daquilo que é profundo na nossa, da nossa fé e na nossa consciência do pecado, etc. Mas atenção, isto não é a mesma coisa que dizer, como dizes muita da teoria económica, que quanto menos regulação, quanto menos intervenção, quanto menos vontade coletiva for colocada à nossa vida em sociedade, melhor para todos. E isto
aqui é que eu acho que Bento XVI estava um bocadinho distraído. Desculpe utilizar a expressão. Na medida em que o relativismo cultural em que vivemos foi ocupado por este pensamento. Foi ocupado por, digamos, por uma moral que diz assim: não estejam preocupados, não intervenham, não façam coisas em conjunto, vão estragar tudo. Deixem a mão invisível, os mercados, aquilo que é natural acontecer. Porque naturalmente a democracia, pois com certeza, naturalmente a liberdade de cada um, naturalmente a redução das desigualdades. Pá, se fizerem muito barulho, complicam tudo, não vão lá chegar, perturbam os equilíbrios naturais, deixem lá estar. Quanto menos regularem, mais benefícios há para todos da vossa vida em conjunto. E, portanto, menos Estado, menos preocupação, menos... Pá, depois acontecem umas coisas desagradáveis e temporárias pelo caminho. Há uns que ficam pelo caminho. Está bem, ocupem-se disso. Está bem, ocupem-se, de facto, no processo de relação entre as pessoas, no processo económico, há uns drop-outs, há uns tipos que ficam de fora. Está bem. Desses ocupem-se. Sobretudo a Igreja, então, agradecemos que se ocupe muito. Mas, do resto, não se ocupem tanto. E eu creio que nesta desregulação é hoje evidente que o problema dos anos, quer da crise ali do meados dos anos 80, quer das últimas duas crises financeiras, sobretudo em 2008, o problema que nós todos enfrentámos e que foi claramente diagnosticado por quase todos os economistas foi que havia ali um problema fundamental de desregulação, ou seja, que estavam todos a poder, enfim, no sistema financeiro estavam todos a poder fazer tudo ao mesmo tempo, nomeadamente aquelas instituições financeiras que deviam ter juízo com o que faziam, porque tinham lá as poupanças das pessoas, estavam a fazer especulação do pior possível. Coisa que há 20 anos atrás não podiam fazer porque era entendido que havia regulação e, portanto, só havia umas que podiam fazer assim e quem queria apostar em ter lucros maiores, mas também podia perder tudo, tinha que ir para outro tipo de instituição financeira. A desregulação permitiu vir a fazer-se tudo e chegarmos a este ponto em que andamos todos a pagar para as loucuras financeiras em que isto andou. Nós cá em Portugal também somos os que temos uma fatia pesada, só um banquinho custou-nos a todos à roda de 7 mil milhões. Né? Nos Estados Unidos também foi o que se viu, e, inclusive na Alemanha e em Espanha de um outro modo. Esta desregulação, esta ideia de que abandonemos as coisas ao que são, tem lá atrás o pensamento económico a trabalhar todos os dias, diz: o mercado é o que é, a realidade, os mercados, dizem eles, são o que são, eles é que sabem, não há nada a fazer. Não há mesmo nada a fazer. Não é que a gente queira, mas é que não há nada a fazer. E esta condenação que está em cima de nós, acho que veio de um certo pensamento económico para as artes, de algum modo, não para a ciência, mas para a produção de conhecimento, para as ideias que nós temos sobre aquilo que é possível fazermos uns com os outros, fazermos em conjunto. Basicamente, fazermos coisas em conjunto é má ideia, não? Estou a exagerar um bocadinho, mas, no fundo, hoje em dia, digamos, o bem cultural em que nós vivemos, o nosso mundo, não é um mundo que dê muita atenção ao ser humano, mas ao eu individualista. Ao eu individualista, porque eu distingo do ser humano por isto. Não tem nem passado, nem futuro. Tem presente e só tem o seu desejo. O eu absolutamente individualista, claro que existe, com o qual nós dialogamos todos os dias dentro de nós próprios. Mas isso não é, nós não reconhecemos a pessoa humana ainda. Reconhecemos aquele eu que é capaz de destruir muito, de destruir as relações com os outros, inclusive. Bem,
Portanto, eu sinto que o mundo em que vivemos não é um mundo nada fácil, que não vamos num caminho deixado a si próprio, o caminho que nos pronuncia não é o melhor, e que queria terminar preocupando-se um bocadinho mais. Eu acho que os tempos são de tal forma estranhos e o lugar onde caminhamos pode ser tão profundamente desumano, que eu tenho dúvidas que as regras da boa moral cheguem para fazer face à nossa atualidade, à vida que nós temos para viver. Isto é, eu acho que temos a situação em que estamos exige-nos um bocadinho mais, exige-nos que nós coloquemos a interrogação ética sobre os fins, sobre aquilo que nos move, para além daquilo que recebemos dos nossos pais, que conforma aquilo que nós achamos que é o nosso comportamento moral, que são as regras de moralidade e de convivência. Eu acho que elas não chegam. Acho que hoje não basta ser bom profissional. Há que perguntar o que é que cada um anda a fazer com a sua profissão em função do público que quer servir. Porque há bons profissionais que andam a fazer coisa muito interessante, e não estou a falar de outros, estou a falar de mim também. Vendo da minha trajetória profissional, também houve muita coisa que eu fiz em que fui, digamos, louvado pela minha classe, mas que eu hoje reconheço que são coisas que se calhar não foram muito interessantes e não respeitaram os destinatários finais da minha profissão, ou seja, o público. Portanto, temos que ser um bocadinho mais exigentes connosco próprios do que apenas conformarmos, e já não é mal. Acho que não, para pessoas crentes, acho que hoje não nos chega a reprodução da boa moral que recebemos dos nossos pais. Porque o desafio que temos diante de nós é um bocadinho mais complicado, é um bocadinho mais pesado, talvez. É um bocadinho mais exigente. Temos, portanto, que dar um passo atrás, distanciar-nos um bocadinho mais do mundo, não para fugirmos para os desertos, mas como todos sabemos, uma semaninha no deserto faz-nos bem. Uma vez por ano, vá lá. Temos que nos distanciar para nos perguntarmos do ponto de vista, e isto não só individualmente, mas também como comunidades, não só como comunidades cristãs, mas também como comunidades profissionais. Temos que nos perguntar o quê? Então, o que é a pergunta ética? Nós somos especialistas em humanidade, o que é que temos a dizer sobre esta matéria? Eu, quando dava aulas na Universidade Católica de Deontologia Profissional, costumava dizer aos meus alunos, aos meus amigos, nós estamos a tratar aqui de deontologia. Portanto, eu mantenho uma grande discussão com os meus colegas sobre... eu digo que há um código deontológico da nossa profissão de jornalistas e eles dizem, não, pá, isso é uma coisa real. O que há é um código de ética. E eu defendia que não. Nós temos um código deontológico. Porquê? Porque a ética é uma questão, mais do que... é sempre uma pergunta, é sempre uma interrogação. Um código deontológico é aquilo que nós podemos chegar a consenso, depois de nos pormos as perguntas todas que são realmente importantes, e chegarmos a formular algumas normas que todos aceitamos que temos que cumprir. Que não quer dizer que nós, com um código, possamos alguma vez responder à interrogação ética de fundo. Não, o que damos é umas balizas para moralmente as pessoas se comportarem com o mínimo de ferindo menos os seus colegas, respeitando as suas fontes, respeitando o seu público. Portanto, 10 normas chegam, 10, 12 chegam-nos, desde que sejam claras, mas elas não são um código de ética, são aquilo que num determinado momento a classe dos jornalistas é capaz de dizer que são os comportamentos morais que acha que são obrigatórios. Que não quer dizer que, para além disso, e mais longe do que isso, cada um de nós
o jornalista, não se interrogue todos os dias sobre aquilo que faz, mesmo dentro, cumprindo tudo o que lá vem. Isto para dizer que eu coloco a interrogação ética bastante mais fundo e mais longe, talvez, do que o que são os costumes, o que são os morais, a moral. A moral é aquilo que nós aceitamos e costumava dar um exemplo. Por exemplo, se eu tivesse nascido nos anos 60, na comunidade boa da África do Sul, para mim era moralmente aceitável que um negro não tomasse o mesmo autocarro que eu, era o que faltava. Isso, do ponto de vista moral, era validado pela minha comunidade, eram os costumes, era o que era. E realmente ter nesse mundo a inquietação ética de se perguntar, mas porquê que aquele que é homem como eu, ou que é mulher como eu, porquê que não se pode sentar no mesmo autocarro que eu? E dar uma resposta dizendo, isto está mal, devia ser de outro modo, era de se tirar o chapéu. Era de se tirar o chapéu. Porque eu, se lá tivesse, não era isto que pensava. Eu, se lá tivesse, pensava exatamente, não, epá, há mais que razões para ser claro que se destrói toda a nossa realidade social. Eu não quero esse tipo no meu autocarro. Porque nem ó. E depois teria mil e umas reflexões sobre porque é que esse comportamento é que era o comportamento moral digno. Mutatis mutandis, mudando bastante mesmo. Eu acho que nós vivemos uma situação que, do meu ponto de vista, não é que sejamos todos racistas, não é isso que eu estou a dizer, mas há uma certa desadequação, não está adequado aos tempos que vivemos, as normas morais que recebemos. Temos que ir um passo à frente. Porquê? Porque nós temos que nos conduzir, não só pela grande pergunta quem onde está o teu irmão, que é, do nosso ponto de vista, acho que é a pergunta de sempre, não é? É a pergunta ética básica dos católicos, e o outro, que é para ti? Nisto, qual é? Mas acho que a minha consciência diz-me que para o conjunto dos nossos concidadãos a questão ética se coloca, e é a melhor maneira que eu tive, a melhor maneira que eu encontrei, formulada por outro, que é evidente que o fundamento da ética é a liberdade pessoal, é a liberdade de cada um. Se não houvesse, nós não tivéssemos liberdade, não precisávamos de refletir nada. Portanto, nós podemos fazer coisas e podemos nós fazer. Podemos consenti-las e podemos nós consentir. Mas depois o fundamento da nossa interrogação ética é aquilo que em português se pode dizer, truncando um bocadinho o que queria dizer um filósofo francês, é a saudade do futuro. Isto é, que futuro é que a gente quer? Em cada decisão que temos que tomar, estamos ali a implicar o quê? Um futuro em que eu seja mais rico, em que eu seja mais reconhecido pelos meus colegas profissionais, em que eu seja isto. No fundo, nas decisões que nós tomamos, que futuro é que está ali metido? O que é que nós desejamos? Como é que esse desejo de um mundo mais humano, mais fraterno, como é que isso depois se concretiza nas opções que eu tomo em relação às questões que vêm ter comigo, como às questões quer do mundo da política, do mundo profissional, do mundo familiar, que hoje em dia não param de vir ter connosco questões que não estávamos preparados para elas. Bem, do ponto de vista da nossa comunidade, só na medida em que trabalharmos esta nossa vontade de afirmarmos que é possível e que queremos, desejamos, não podemos deixar de viver sem pensar e querer um mundo mais fraterno, que não está nada a ser naturalmente construído pelas nossas sociedades, mas que está a ser posto em causa cada vez mais pelo modo como vivemos em sociedade. Se nós não afirmarmos cotidianamente esse nosso desejo de um futuro, de um mundo diferente e melhor, eu acho que não conseguimos ter bússola ética. Na medida em que formos capazes, na praça pública, de responder, mas tu dizes isso, ou tu fazes assim, mas com isso, que mundo é que tu queres? Que futuro é que tu queres? O que é que tu estás a preparar? É que não nos perguntam isso. A nossa cultura hoje não nos pergunta isso.
mas nós devemos a nós próprios perguntar-nos isso, sempre. Porque hoje em dia nós vemos a cultura do presente. Uma coisa que não tem passado, não terá futuro, é o presentismo. Chegou aqui sem pai nem mãe, não terá filhos, e é a expressão do meu eu, ponto final. Alguém nega que isto acontece nas nossas, enfim, muito na nossa expressão artística. Gostei, entusiasmei-me, fiz, ponto final. Alguma questão? Pois, eu acho que sim. Há uma questão que é assim, está bem, mas com isso o que é que tu queres? Com isso queres-te aproximar de quê? Que futuro é que imaginas? Contribuis para isto ou para aquilo? Isso não tem nada a ver. Isto é apenas a expressão de mim. Tanta coisa que a gente frequente. Bem, não sei se se ouvem, mas eu, com artistas, então, é mato, como se diz hoje em dia. Este tipo de... não, isso é a expressão dos meus sentimentos. Okay. Sim, está bem. E ainda bem que há essa liberdade, que hoje em dia na sociedade nós podemos acolher, sem demasiada... sem violência e com algum bom acolhimento, digamos, a expressão dos sentimentos, das vivências de cada um. Mas isso não é cultura, cultura pressupõe que essa expressão artística se relaciona com aquilo que já foi no âmbito da história dessa arte, dialoga com as expressões que tiveram lugar ao longo do tempo, que propõem alguma coisa, que de alguma forma é minimamente consciente, é minimamente culto. E termino aqui. Porque hoje ser culto não é... Eu acho que há muita gente culta que nunca leu livros, mas que tem a percepção daquilo que é o sentido principal de cultura que nós precisamos de renovar cada vez mais. Que é a percepção que não são os primeiros, que não nasceram hoje. Que antes houve gente que pensou que essa questão que já foi elaborada assim, que já foi pensada assado, que deu origem àquele outro, que foi expresso desta maneira para esta corrente e para aquela. E as pessoas podem saber isto vivendo no campo, na área das questões que têm pela frente e serem profundamente cultas porque sabem como é que elas foram tratadas, como é que elas foram tidas em conta, como foram descartadas, superadas. Não há pior do que a pessoa, eu ia dizer o jovem, mas era maldade, portanto a pessoa, que se apresenta munida de uma capacidade de expressão imensa, aparelhos, telemóveis, tudo parece um folclore imenso, mas depois vem não sei o que mais, agora puxando a brasa de sardinha, já querem apresentar um documentário, que é a minha área preferida em televisão, porque foram com uma mini-câmara, já filmaram as imagens, montaram aquilo todo, e já puseram no YouTube, já não sei quantos viram, há 50 likes, Sr. Professor, isto é magnífico. Não é, isso é uma porcaria. Porque há ali uma exibição da tecnologia que nada tem a ver com nada, porque o dito cujo é completamente ignorante de quantas vezes é que já se tentou filmar um Marquês de Pombal daquela maneira, como é que não se conseguiu, qual é a tradição de filmar monumentos, qual é a importância de... Ele foi lá, filmou, não sei o quê, apanhou umas luzes, umas correntes, está giro, não está? Depois no YouTube houve 50 pessoas que viram. Não, já estou, digamos, reconhecido pelos meus pares, porque no YouTube as pessoas, like, portanto, fantástico. Só pessoas chegam-se para lá porque só pode ser uma obra-prima. Não pode, é uma porcaria, isso não tem nada a ver, vais lá ter que voltar, olha, tu já viste isso? Não, isso eu não conheço, mas quem é que fez isso? Pois, nada, a nossa palavra, o nosso gesto, se quer ser relevante do ponto de vista cultural, tem que ter um mínimo de consciência dos gestos e das palavras que já foram ditas, que já foram feitas antes de nós, não é? Até para as poder contradizer, mas com consciência que estamos a contradizer. Hoje em dia, a enculturação da nossa desculturalização, para não dizer enculturação, pode significar outra coisa. A falta de cultura é esta, as pessoas não têm sequer noção que se estão a pronunciar, ou que estão a propor, ou a propor-se, infelizmente se vai tudo muito lá do eu, portanto é quase propor-se, como se ninguém tivesse experimentado aquelas questões, como se ninguém se tivesse interrogado antes disso. E, portanto,
desviei-me um bocadinho para estas áreas que me são mais próximas, desculpem lá, mas eu, fundamentalmente, o que vos queria dizer era que só tenho perguntas, tenho preocupações. Acho que alguns dos nossos instrumentos não nos servem para as tarefas que temos por diante. E, portanto, temos que inventar outros instrumentos e temos muito para caminhar. O que é um desafio que nem todas as gerações tiveram por diante, para acabar com um tom otimista. Benditos aqueles que tiveram que rasgar caminhos, não? Fazer coisas novas. Nós, de facto, não estamos em termos de reprodução. Estamos a viver tempos em que temos que inventar. E a invenção não acertaremos à primeira, mas se ficarmos quietos, falhamos de certeza. Muito obrigado.